Olha que coisa linda! As Dolomitas, amor! Olha as Dolomitas! É isso aí, dona Elda. Pronto? Não. Vamos explorar a Itália? Vamos. Então vamos. Eu vou falar pra vocês que colocar toda essa bagagem nos baús não foi tarefa fácil. Eu não sei ainda se a gente pecou com o excesso de bagagem, até porque essa é a primeira vez que a gente faz uma viagem desse tamanho em matéria de dias. O máximo que a gente viajou até hoje, se eu bem me lembro, foi cerca de 60 dias. Essa viagem serão 80. Nunca fizemos tantos países de uma única vez como vamos fazer agora. Então eu vou dizer que só nessa primeira montagem eu já tô com vontade de jogar um monte de coisa fora. Um monte de coisa fora. Deixei na Dona Give as nossas malas, né? Porque a gente veio de avião. Então as malas já ficaram na Give. Acabei tirando os forros aqui, tanto da jaqueta quanto da calça, porque a gente está com uma segunda pele da Hevik. Então eu acho que não haverá necessidade de forro térmico, nada disso. E fica muito pesado também o equipamento. Eu normalmente eu tiro os forros de calça, de jaqueta. Então já deixamos lá na Give também, porque senão era um volume a mais. E a gente está usando pela primeira vez uma configuração de sacos bags a vácuo. A Elda não está muito feliz com eles não. Segundo ela, toma muito mais espaço. Ela vai tentar desconfigurar e voltar no nosso modo operantes normal mesmo, de enrolar a roupa dentro da bolsa. Eu acho que sim, economiza espaço, principalmente os casacos que a gente trouxe, porque descendo agora até a Sicília, a gente vai até pegar um pouco de calor. Mas quando a gente começar a subir a Europa, a gente vai pegar frio. Então a gente teve que trazer uns casacos aí um pouco mais pesados. Para eles o saco a vácuo é maravilhoso. Eu achei maravilhoso. A Elda não tá muito feliz com eles não. E aí vamos ver, né? É como eu falei pra ela, tem só o resto da viagem inteira pra fazer isso todo dia. Fica já a minha primeira dica aqui pra vocês. Quando vocês fizerem uma bagagem pra viagem, considerem o fato de que vocês vão ter que fazer isso todos os dias. Praticamente, né? Todos os dias. Opa, fiquei numa posição muito boa aqui. Vamos lá, amiguinho. Poxa, dava pra ser ter ido, hein? E aí, vai me tirar aqui, não? Considere o trabalho de tirar a bagagem, colocar a bagagem todos os dias, porque isso cansa, estressa e tem que ser feito. Não tem jeito. Bom, nosso primeiro dia motocando efetivamente. Já estamos aqui na Itália há 4 dias já, nessa de chegar, pegar trem, vir pra cá, ir na Give, pegar moto. Ontem a gente deu uma bandinha aqui por Brescia,
Não era os planos, a gente ia pro Lago de Gardia, mas o tempo estava meio ruim por aqueles lados. E aí a gente optou em ficar aqui em Brecha mesmo. E quando a gente voltar, se o tempo estiver bom, aí a gente vai pro lago. Se não, a gente deixa para fazer o lago em uma outra ocasião. Hoje a gente vai subir as Dolomitas. Estamos indo em direção a Verona, Veneza, mas a gente não vai chegar até lá não. A gente vai sair antes e pegar o Passo Samboldo, que é uma fofura. É um passo que eu sempre tive no meu radar. Aliás, a gente vai passar por vários lugares que eu sempre sonhei aqui na Europa. E Samboldo vai ser o primeiro que a gente vai curtir. E é pra lá que a gente está indo agora. Nossa pernada hoje vai ser de 450 quilômetros, aproximadamente umas 7 horas de viagem. Agora são 10h30, horário local. Lá por umas 4h30, 5 horas a gente está chegando no nosso destino final. Pega o ticket aí, bem. Guarda ele com carinho. Gigante, show de bola. Impressionante o poder desse filete de luz aqui, cara. Só um filetinho ilumina o túnel todo. Que legal. Bom, aqui funciona assim, ó. Ah, é pagar na caixa? Ah, sim? Ah, tem ali? Pronto. Buongiorno. Sim. Super. Bom, a gente já rodou aqui 170 quilômetros. Suave. Estrada bonita, né, Bem? Tranquila, sem buraco. Nossa, não tem um. Não tem um buraco. Não tem um remendo de pista. O dia tá bem gostoso, começou friozinho, mas já tá quente. E a gente tá indo, como eu falei já no começo, né, em direção a Samboldo. É um passo que foi construído na Primeira Guerra Mundial. Lá eu vou falar um pouco mais para vocês dele. E paramos aqui para abastecer. Pensei que eu ia mostrar para a Elda como se abastece na Itália, self-service, mas aí tinha um rapaz que acabou me atendendo parcialmente. Me servi, mas ele é que cobrou. E eu não vou mostrar para vocês como é que é o abastecimento roots mesmo, você indo lá e pagando sozinho e tudo mais. O cara aqui veio com a maquininha cobrar e tudo mais. Mas na primeira oportunidade eu vou mostrar para vocês como é que se vira aqui na Europa. Geralmente nos postos de gasolina é um modo operantes que aí depois eu mostro quando acontecer. Beleza? Então vamos dar uma paradinha aqui, ó. Alto Grill. O posto é aqui atrás. Tomar uma coquinha. Mostra o posto. Depois a gente vai passar nele para sair da pista, eu mostro ele. Beleza? Tomar uma coquinha, comer uma batatinha, seguir viagem. Bora motocar. Aqui o posto, ó. Onde a gente abasteceu. €1,79 o litro. Não converte, só se diverte. Na cidade de Brecha, quando eu enchi o tanque, eu já paguei €1,98. Aqui tá de graça.
Vambora. Cadê o ticket no pedágio, bem? Isso. Introdurre il biglietto e attendere. Errore di classificazione del veicolo. Si prega di contattare l'operatore. Cadê, Bê? Ah, não brinca comigo. Erro na classificação. Botei onde tá preso. Porque ali não ligava. Errore de classificazione del veicolo. Dovevo introdurre via Carlo Denaro. Validazione della carta. In attesa di autorizzazione. Pagamento accettato. Aceitou. Compiato. 18 euros de pedágio. Vai rodar 175 quilômetros. Eu tava calculando 15 euros por pernada, mas aqui, se você for ver, andamos quase 200. Ainda coloca lá na maquininha da erro de classificação de veículo. Ainda bem que o cara me enxerga por câmera. Eu não preciso explicar muita coisa não. E agora é por aqui, certo? É por aqui. Não, não era por aqui. Era por lá. Então, não, eu errei o acesso mesmo. É na outra pista ali. Rotatórias, rotatórias, rotatórias. Deixa o tio passar. E aí, bingo. Estamos no jogo de novo. Se você quiser rodar pela Europa e economizar uma grana de pedágio, tenta fazer uma rota por estradas que não comecem com a letra A. A é sempre autoestrada e ela é sempre pedagiada. Estradinhas como essa aqui, pequenininhas, não tem pedágio. As grandonas sempre vão ter um pedágio para entrada. Você pega o ticket e pode ter certeza, amigão, na hora que você sair, você vai ter que colocar o ticketzinho na cabine e pagar o quanto você rodou. Tem várias estradinhas ao longo dessa viagem que eu vou pegar evitando pedágios. Porque se você calcular que cada pernada você vai gastar de 15 a 20 euros de pedágio, é uma janta. A gente não pode converter, né? Ficar convertendo em real a gente vai ficar maluco. O que a gente tem que fazer é sempre achar a comparação. 20 euros. 20 euros dá pra comer o quê? Dá pra jantar, dá pra almoçar. Quantas Coca-Colas são? Quantos pacotinhos de batata frita? Tem que fazer esses tipos de conversão. Então 20 euros não é pouco. Tudo dentro do previsto. Olha que legal, cara. Olha que lugarzinho mais charmoso, gente.
Olha que lugarzinho mais bucólico. Moraria aqui fácil, viu? Por uns 2, 3 meses. Muita tranquilidade. Não, acho que eu não consigo. Agora tem que ficar esperto que essa estradinha ela fica apertada. Só que aqui ela ainda é mão dupla. Olha lá, falei. Não é uma rua não. É uma estrada de duas mãos. Subida de Passo de São Boldo. Essa estrada aqui ela foi construída na Primeira Guerra Mundial pelo Império Austro-Húngaro, e dada a urgência de se construir esse passo, ela foi concluída em 100 dias. Dá pra acreditar nisso? 100 dias. Tem um trecho aqui pra frente de 5 túneis escavado em rocha, num espaço de 700 metros. Impressionante. Imagina, em 1918 os caras montar isso aqui em 100 dias. Imagina a galera que trampou nisso daqui. Imagina. Olha que legal isso, gente. Agora tem semáforo aqui, porque nesses túneis só passa um veículo por vez. Oh. Olha isso. Olha que legal, cara. Ó, vai até ali em cima. Nossa, é fechado, hein? Olha. Ah, errei. É sobração. Mas o bagulho é muito fechado, cara. Vou voltar pra autoescola, bem. Oi, oi. Feito. Passo São Boldo. Check. Olha que coisa linda. As Dolomitas, amor. Olha as Dolomitas.
Milhares de anos esculpiram essas montanhas, e agora ao cruzar as Dolomitas, sinto como a minha vida é um instante fugaz. Um segundo estou ali, admirando sua força e beleza. No próximo, sigo em frente, enquanto elas continuam imutáveis. Essas montanhas ignoram a minha passagem, indiferentes ao meu existir, firmes como um lembrete da eternidade, diante da brevidade da nossa vida. É o seguinte, estamos em Vandoies. Hoje nós fizemos o Passo del Boldo. Curva para um caceta, muita curva. Muito, gente. A temperatura mínimo que eu vi hoje foi a 6 graus, mas visual frio, top, um vento. Nossas câmeras GoPro, celular, tudo foi acabando a bateria. A gente se precipitou e gravou muito. A gente não sabia o que esperava. Aí eu fiquei gravando um monte de coisa, me precipitei. A gente gravou só a parte bonita. A parte linda não tinha mais bateria. A parte linda a gente se lascou. Aí passamos aí o dia com Coca-Cola e batata Ruffles e agora olha o tamanho do dinossauro que a gente vai comer. Então, dá licença que a gente vai almoçar agora. São o quê? 7 horas da noite já? Eu tô com o horário do Brasil ainda. Então é isso mesmo, são 7 horas da noite, a gente vai almoçar agora. Beleza? Uma cervejinha aqui, ó. Maravilha, né? Bora comer. Beijo. Manjada.